Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão que envolve a interpretação de uma tabela e de um gráfico. Olha que bacana, acompanhe a leitura comigo. Nos últimos meses, o preço do petróleo tem alcançado recordes históricos. Por isso, a procura de fontes energéticas alternativas se faz necessária. Para os especialistas, uma das mais interessantes é o gás natural, pois ele apresentaria uma série de vantagens em relação às outras opções energéticas. A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e gás natural no mundo e a figura a emissão de monóxido de carbono entre vários tipos de fontes energéticas. Comentário, pessoal. Às vezes, quando ele está se referindo à figura, ele está falando do gráfico, ok? É comum até eles fazerem isso. Mas muito bem. Nós estamos falando de fontes energéticas. Primeira coisa, sempre entender o contexto, o que está acontecendo aqui. Os especialistas estão falando que é mais interessante usar o gás natural, porque ele apresentaria uma série de vantagens em relação a outras opções. E eles vão mostrar uma tabela e um gráfico que falam sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Olha só que legal. A distribuição do petróleo no mundo e a distribuição do gás natural do mundo. Essa coluna aqui, pessoal, se refere aos valores em porcentagem de distribuição do petróleo no mundo. Está aqui, ó, porcentagem. E a segunda coluna aqui está se referindo à distribuição de gás natural no mundo. Certo, pessoal? Temos aqui comparando o petróleo com o gás natural. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, o que essas linhas estão representando para nós? Vamos dar uma olhadinha, linha por linha, certo? Olha só, pessoal. A primeira linha, América do Norte. Em relação à distribuição do petróleo no mundo, ela detém 3,5% do petróleo, mas possui 5% do gás natural. Olha a América Latina. Possui 13% do petróleo e 6% do gás natural. A Europa, 2% do petróleo e 3,6% do gás natural. Ex-União Soviética, 6,3% do petróleo, 38,7% do gás natural. O Oriente Médio, 64% de petróleo do mundo está lá no Oriente Médio. E 33% é o que eles possuem de gás natural. A África tem 7,2% de petróleo, 7,7% de gás natural. E a Ásia e a Oceania possui 4% do petróleo do mundo e 6% do gás natural do mundo. Ok, pessoal. Já deu para perceber uma coisa. Olha só o Oriente Médio como se destaca no quanto de petróleo que eles possuem no mundo. E olha só a fonte dessa tabela. Gas World International. Olha só que bacana. Isso aqui foi uma pesquisa que foi realizada, provavelmente, ou algum estudo. É uma fonte aqui, ó, americana, com certeza de confiança, certo? Vamos dar uma analisada agora no gráfico. Olha que legal. Esse gráfico fala sobre a emissão de dióxido de carbono, CO2. Aqui é um gráfico de colunas e cada coluna representa uma fonte energética. Temos aqui carvão de baixo teor de enxofre, carvão de alto teor de enxofre, óleo residual, óleos destilados e o gás natural. Como a gente pode ver, pessoal, olha que bacana. Uma coisa que eu não sabia. O gás natural é uma das fontes energéticas que menos emitem CO2. Olha, está abaixo de 60. 60 é o quê? Não sei. Isso aqui foi uma falha dessa tabela, não tem informado esses números aqui. Falha da tabela, falha de quem pegou essa tabela para montar essa questão para o Enem, ok? Porque não sei se isso aqui é tonelada, milhões de toneladas, 1000 toneladas, não sei, ok? Não dá para saber. Mas também, talvez isso não venha a ser interessante, nós não precisaremos saber disso para o problema, ok? E olha a fonte, de novo, é a mesma fonte, Gas World International, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade nessa questão. A partir da análise da tabela e da figura, são feitas as seguintes afirmativas. Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente,
as reservas mundiais de gás natural são mais distribuídas ao redor do mundo, garantindo um mercado competitivo, menos dependente de crises internacionais e políticas. Bem, essa afirmativa está abordando duas coisas: as reservas mundiais do petróleo e as de gás natural. Vamos com calma, vamos ler de novo. Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente, as reservas mundiais de petróleo estão concentradas? Vamos voltar lá no gráfico. Estão, ó. O Oriente Médio detém 64% das reservas do mundo, então estão concentradas geograficamente. Então essa parte da afirmação está certa. E vamos lá. As reservas mundiais de gás natural são mais distribuídas ao redor do mundo. Bem, vamos dar uma olhadinha na tabela. Olha, nós temos aqui a ex-União Soviética e Oriente Médio com maior percentual de gás natural do mundo. Mas, se a gente for olhar aqui para o petróleo, o gás natural está mais distribuído. O Oriente Médio não tem todo o poder aí do gás natural como tem o petróleo. Não tem aí todas as fontes, uma quantidade muito grande de fonte, enfim. Olha só, aqui também os números entre os outros países são um pouco mais balanceados, são um pouco maiores do que em relação ao petróleo. Então, se a gente for comparar a distribuição do gás natural no mundo e a distribuição do petróleo, nós vamos ver que sim, o gás natural está melhor distribuído do que o petróleo, certo? Então, as reservas mundiais de gás natural são mais distribuídas ao redor do mundo? São, garantindo um mercado competitivo, menos dependente de crises internacionais e políticas? Olha, vamos parar para pensar, se ela está mais distribuída, mais países podem produzir gás, fica mais um mercado mais competitivo sim, ok. Menos dependente de crises internacionais e políticas, imagine só, a Arábia lá detém uma quantidade gigantesca de petróleo, não é verdade? Se eles pararem de produzir, o mundo inteiro vai se dar muito mal. Agora o gás natural nós temos aí mais distribuído, então é verdade, pode evitar umas crises aí políticas, internacionais. Então essa alternativa aqui, ó, essa afirmação está certa. Vamos analisar a segunda. A emissão de dióxido de carbono, CO2, para o gás natural é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, pessoal. A emissão de gás natural é mais baixa? Sim, dos analisados aqui é a mais baixa de todos. A emissão de gás carbônico pela queima do gás natural. Sim, é mais baixo. Então, até aqui está ok. Então, a emissão de dióxido de carbono para o gás natural é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados. O que é importante, uma vez que esse gás é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Bem, para você poder dizer que isso aqui está certo ou errado, você precisa conhecer um pouquinho de efeito estufa. É muito importante para qualquer prova. Caso você ainda não tenha estudado, vai lá na internet, procura um pouquinho a respeito, as causas, as consequências. Eu vou afirmar para vocês que sim, está certo, o gás carbônico é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Está corretíssimo, ok? Então, para nós, essas duas afirmações estão corretas. O que nós temos aqui? Com relação a essas afirmativas, pode-se dizer que a primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas futuramente. Pessoal, lembra que a gente falou aqui, que a gente considerou a primeira sendo correta? Mas vamos analisar a alternativa. Quem sabe a gente muda de ideia, né? A primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas futuramente. Bem, voltando aqui no gráfico. O que essa alternativa está falando? Ela está falando que essa tabela aqui não vale muita coisa, porque se descobrir novas fontes de petróleo, isso aqui vai mudar. Mas vamos pensar um pouquinho, pessoal. Já procuraram o mundo de cabo a rabo atrás de petróleo. Você concorda comigo? Acharam, por exemplo, as reservas do pré-sal que estão explorando. É possível encontrar novas fontes de petróleo? Sim, é possível. Mas vamos dar uma olhadinha novamente nessa tabela. Ok? Vamos dar uma olhada nela e vamos ver o que nós vamos encontrar. Na questão do petróleo, pessoal, que representa essa coluna aqui.
O Oriente Médio detém uma quantidade muito grande de petróleo. Será que se a gente descobrir novas fontes, nós vamos conseguir diminuir tanto assim essa porcentagem de petróleo que o Oriente Médio possui em relação ao total? Talvez a gente abaixe um pouquinho, sei lá, para 60%, mas mesmo assim, ele continua sendo disparado na frente. Essa primeira alternativa fala que está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas. E olha só, o que afirma a primeira afirmação aqui? Que as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente. Mesmo que a gente descubra novas fontes, vai continuar concentrado, não é verdade? Porque não vamos achar uma quantidade de petróleo assim tão grande para mudar isso aqui radicalmente. Então, a alternativa A vai para o beleléu. Tchau. Alternativa B. A segunda está incorreta, pois o dióxido de carbono apresenta pouca importância no agravamento do efeito estufa. Bem, pessoal, isso aí que eu tinha comentado com vocês. É importante conhecer um pouquinho sobre efeito estufa. Se você já conhece, você sabe que isso aqui está errado, porque ele é sim importante para o agravamento do efeito estufa. Vamos lá ver a alternativa C. Ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa energética. Tá certo. Pelo que nós analisamos, as duas afirmações estavam corretas. Lembra, pessoal, que a gente falou que tanto a primeira afirmação como a segunda estavam ok? A gente viu aqui na segunda que o dióxido de carbono era o gás natural, possui uma emissão bem baixa de dióxido de carbono em relação aos outros, que ele é um gás importante para o efeito estufa. Na primeira a gente viu que as reservas de petróleo estão concentradas e a de gás natural estão um pouco mais distribuídas. Então, as duas análises das afirmações, as análises das duas afirmativas estão corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa. É verdade, porque se ele emite menos poluente do que os outros e está mais distribuído, ele passa a ser, sim, uma importante alternativa energética. Então essa é uma questão ok, que está certa. Mas, por via das dúvidas, vamos ver a D e a E. Ambas não precedem para o Brasil, que é praticamente autossuficiente em petróleo e não contribui para o agravamento do efeito estufa. Gente, espera lá. O fato do Brasil ser autossuficiente em petróleo é verdade. Eu ouvi isso no noticiário há pouco tempo. Mas que o Brasil não contribui para o agravamento do efeito estufa? Todos os países contribuem para o agravamento do efeito estufa. Uns mais, outros menos, mas todos contribuem. Então essa aqui está errada. Sem chance. E a alternativa E? Nenhuma delas mostra vantagem do uso do gás natural sobre o petróleo. As duas alternativas mostram vantagens, pessoal. Isso aqui está errado. A primeira alternativa mostra a vantagem de ele ser mais distribuído ao redor do mundo, e a segunda alternativa mostra a vantagem de ela ser, o gás natural, ter uma emissão de dióxido de carbono menor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Até mais.